a cidade de Nazaré existia na época de Jesus, você sabia que, por muito tempo, muitos críticos afirmaram que a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, nem sequer existia na época dele? Isso mesmo. Até pouco tempo, havia quem dissesse que os evangelhos estavam errados, ou que Nazaré era uma invenção dos escritores bíblicos. Mas, o que a arqueologia tem a dizer sobre isso? Por décadas, a ausência de registros históricos e evidências arqueológicas sobre Nazaré no século I levantou muitas dúvidas. Afinal, Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, nem nos escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, que citava dezenas de cidades da Galileia, mas ignorava Nazaré. Isso levou muitos a pensar: será que Nazaré realmente existia quando Jesus viveu? A resposta veio da própria terra. A partir dos anos 2000, escavações realizadas na região da atual cidade de Nazaré começaram a revelar achados surpreendentes. Arqueólogos descobriram restos de casas do século I, cisternas escavadas na rocha, fornos, prensas de vinho, e até sepulturas judaicas da mesma época. Essas descobertas confirmam que Nazaré era, sim, uma pequena aldeia agrícola, com uma população estimada entre 200 e 500 pessoas no tempo de Jesus. Era uma vila tão pequena e irrelevante politicamente que, provavelmente, por isso foi ignorada pelos registros oficiais e pelos historiadores da época. E isso explica perfeitamente aquela famosa pergunta feita por Natanael no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Isso mostra que Nazaré era, de fato, uma aldeia insignificante aos olhos do mundo na época. Entre os achados mais relevantes está uma antiga casa de pedra escavada, datada do século I, que foi identificada como uma típica residência judaica daquele período. Além disso, foram encontradas cerâmicas, ferramentas e moedas romanas, que ajudam a datar e contextualizar a vila na época em que Jesus viveu. Outro ponto interessante: foram encontradas tumbas com ossuários, caixas de pedra onde os judeus da época guardavam os ossos dos falecidos após a decomposição. Esse tipo de sepultamento era comum entre os judeus do século I, confirmando não só a existência da vila, mas também sua cultura e práticas religiosas alinhadas ao judaísmo do período. As escavações também revelaram que Nazaré estava localizada em uma região escondida, cercada por colinas, o que fazia dela um local afastado, discreto e pouco relevante para o mundo romano. Isso bate perfeitamente com o relato bíblico, que apresenta Jesus como alguém vindo de um lugar simples, de origem humilde, sem status social ou político. Portanto, hoje, a arqueologia não apenas confirma que Nazaré existia na época de Jesus, mas também nos permite entender melhor o ambiente humilde, rural e discreto onde ele cresceu. Isso mostra como, mais uma vez, os relatos bíblicos são extremamente precisos em termos históricos e culturais. A fé e a ciência, quando caminham juntas, revelam que há muito mais verdades nas escrituras do que muitos imaginam. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E me responde nos comentários: você acredita que a arqueologia ainda vai desvendar mais segredos da Bíblia?